crianças, como estão vocês? Tô com muita saudade ainda, hein? Tia tá passando aqui para estar deixando uma palavrinha de Deus pro coraçãozinho de vocês, tá bom? Vamos estar iniciando então com uma oração, vamos estar fechando nossos olhos, agradecendo a Deus pela nossa vida, por Ele ter deixado a palavra dEle para estar nos guiando, nos auxiliando, nos ajudando a viver de acordo com a vontade dEle. Vamos estar orando então? Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tu és maravilhoso, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Continue nos guardando, nos protegendo, continue nos dando a Tua direção, continue nos ajudando a sempre a viver o que a Tua palavra nos ensina. Abre a nossa mente, abre cada mente de cada um que está ouvindo, ó Pai, que está assistindo essa aula, que o Senhor possa estar levando o Teu entendimento à vida de cada um, Senhor. Seja conosco hoje e sempre, abençoa cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar pegando a nossa Bíblia para a gente estar falando do nosso versículo de hoje. O nosso versículo está lá em João 15, 12, que fala assim, lê com a tia aí: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. João 15, 12. O meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu amo vocês. João 15, 12. Decora o versículo, depois posta para a tia ver, hein? Então, esse versículo foi quem falou, quem sabe? Foi Jesus. Jesus, né, como a gente está vendo, né, as aulas para trás, né, a gente aprendeu, né, sobre as bem-aventuranças, sobre a oração modelo que ele deixou para a gente. E onde Jesus passava, ele sempre deixava um ensinamento, e ele era cercado de multidões, né? Onde ele estava, Jesus tinha aquela multidão ao redor dele. As pessoas ficavam sedentas para ouvir o que ele tinha para ensinar e ouvir, né, serem libertas, serem curadas, né, de algum mal que elas tinham. Então, onde Jesus estava, sempre havia aquela multidão, né, em busca, né, do que Jesus tinha para estar ali falando com elas. E num desses ensinamentos, né, num dessas passagens, num desses momentos que aquela multidão estava ali ao redor dele, Jesus, né, deu um ensinamento bem gostoso, né? Ele falou, né, sobre as crianças, né? Naquela época, as crianças não tinham muito valor, né? As crianças enquanto elas não eram educadas, não tinham ensinamento, né, da palavra de Deus já grandes, elas não tinham valor naquela época. Mas Jesus mostrou o contrário, né? Uma certa vez, né, quando Jesus estava vindo de Cafarnaum com seus discípulos, né, eles começaram a discutir entre um e o outro quem seria o maior, quem era o maior deles, entre eles, né, quem seria o mais importante, né? E Jesus sabia, né? Jesus antes deles pronunciar, Jesus já sabia o que estava no coração deles. Depois que eles chegaram, Jesus pegou e perguntou: o que vocês estavam falando? O que vocês estavam conversando? Mas claro que Jesus já sabia, né? Aí eles pegaram e falaram que, né, eles estavam discutindo sobre isso, quem é o maior, né? Quem estaria ao lado de Jesus, né, quando eles fossem para o céu. E Jesus, né, pegou uma criança e colocou no colo e falou para eles assim, ó, abra a Bíblia de vocês e confere aí, lá em Marcos 9, 35, Jesus falou assim: saibam que quem quiser ser o primeiro, ficará por último e será servo de todos, né? Aí Jesus pegou uma criança, né, colocou no colo e continuou dizendo, né, o versículo 37, quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, recebe mim também. Mais do que isso, recebe o próprio Deus, quem me enviou. Quem Jesus estava falando aqui? Né? Jesus estava ensinando aqui que os mais importantes, né, no reino de Deus são o quê? São aquelas pessoas que servem a outra. Né? A gente quer ser o primeiro? Vamos servir então. Eu tenho um coleguinha que está precisando de uma ajuda, por que eu não posso ajudar? Se eu vejo alguém precisando de ajuda, por que eu não vou servir?
Jesus, quando esteve aqui nessa terra, vocês podem prestar atenção, vocês já viram alguma passagem na Bíblia, Jesus ficando dando ordem? Façam isso para mim, façam aquilo, pegue isso. Vocês já viram Jesus fazendo isso? Eu nunca vi. Nunca li essa passagem, né, alguma passagem parecida na Bíblia. Pelo contrário, Jesus sempre foi aquela pessoa que servia, que tinha o prazer de ter as pessoas ao redor dele e ele servindo, ele fazendo algo para as pessoas. Então, o que Jesus estava ensinando para os discípulos? Aqui nessa terra, não tem valor nenhum aquela pessoa que é importante, aquela pessoa que se acha mais que os outros. Não, a pessoa mais importante para o reino de Deus é o quê? É ser como uma criança, é ter um coração puro, é ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, e a gente está servindo todo mundo com amor, sem ser por obrigação, porque é isso que Jesus deixou de exemplo para nossas vidas. Servir, né? Jesus veio e serviu, né? Onde ele estava, onde ele, né, ele passava, ele estava ali servindo, né? E naquele tempo as pessoas achavam que as crianças não tinham valor nenhum. Quando Jesus pegou a criança no colo ali, né, e falou com eles, né, que quem receber, né, uma dessas crianças, né, como eu estou fazendo aqui, está recebendo a mim, né, todos ficaram assim, nossa, mas criança não tem valor nenhum. Mas o que Jesus estava querendo mostrar? Que às vezes, aos nossos olhos, uma coisa que não tem valor nenhuma, para Deus tem. E o que importa é o nosso coração, é a nossa boa vontade, né? Em outra passagem também, a Bíblia nos conta que depois Jesus ensinando, né, em um outro lugar, os pais começaram a trazer muitas crianças para Jesus, né, para sentar no colo de Jesus. Mas acontece uma coisa, os discípulos ficaram muito emburrados, ficaram com raiva. Eles estavam achando que as crianças estavam perturbando Jesus, estavam atrapalhando Jesus a ensinar, atrapalhando Jesus, né, ali curar as pessoas, libertar as pessoas. Eles ficaram muito bravos e começaram o quê? Começou a tirar as crianças de perto de Jesus. Mas Jesus deu outra resposta para eles. Confere aí com a tia. Abra a Bíblia de vocês lá em Mateus 19, versículo 14. Jesus falou para eles assim, ó: deixem que as crianças venham até mim e não as proíba que façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Ai, pensa que maravilha! Né? Jesus, então, ele calou os discípulos. Imagina os pais, todo mundo querendo, né, levar as crianças, os filhos lá para Jesus ver. Imagina se a gente estivesse lá. Se vocês, né, pudessem estar lá. Se eu estivesse lá, né, eu tivesse um filho, eu queria que Jesus tocasse, que Jesus pegasse. Nossa, seria bom demais. Eu creio, né, que todo mundo ficou ali doido querendo chegar perto de Jesus. Né? E os discípulos, quando começaram a repreender, né, para não deixar, Jesus falou: deixe que elas venham, não proíbe elas fazer isso, pois o reino do céu é das pessoas como essas crianças. O que será que Jesus quis dizer com isso, hein? Jesus, mais uma vez, né, ele pegou as crianças no colo, né, elas ficaram todas em volta dele, e mais uma vez, né, Jesus estava querendo dizer ali para os discípulos que os adultos deveriam ser como as crianças. As crianças, elas dependem dos pais para tudo, né? Para tudo você precisa de seu pai, de seu papai, de sua mamãe. Você não consegue fazer, né, quase nada sozinho, né? Para ir na rua você precisa de alguém, para, né, fazer um alimento você precisa de alguém, né? Para estudar você precisa de alguém para estar te ensinando. Então Jesus falou assim: sejam como essas crianças, dependam de Deus, dependam de mim, assim como essas crianças dependem dos pais delas. Sejam inocentes, tenham essa inocência no coração de vocês como elas. Jesus estava falando que, né, aqueles adultos que estavam ali, eles precisariam nascer de novo e ser como aquelas crianças. Voltar, né, deixar tudo o velho para trás e voltar a nascer e crescer em Deus novamente, na dependência de Deus. Então Jesus deixou claro na sua palavra que ele ama as crianças, que ele tem prazer, né, de ouvir tua oração, de ouvir o teu louvor, né, quando você ora, quando você louva, quando você fala um versículo. Jesus, o Pai, se alegra,
com a sua vida quando você faz isso. Jesus te ama maravilhosamente. Jesus, né, quer que você se achegue perto dele cada vez mais e que você cresça com esse coração de criança, com essa inocência e com essa dependência de Deus, assim como você tem uma dependência do papai e da mamãe. Então, se achegue a Deus, né? Sempre faça o melhor para Deus, com todo o seu coração, né? Com todo o que você tem, porque Jesus ama demais a sua vidinha, né? Assim como o papai, a mamãe, a tia, ama todas as nossas crianças, ama você e Jesus também. Jesus tem um amor especial pela a vida das crianças. Então, siga o exemplo de Jesus, né? Amem uns aos outros, assim como o nosso versículo, né? Nosso versículo de hoje, decorem, posta aqui, tá? Esse é o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. João 15, 12. Então decorem e sigam o exemplo de Jesus, né? Jesus ama as crianças e quer que elas sigam o exemplo dele, né? Sejam, né, seguidores. Comecem, né, a ver, a buscar na palavra de Deus todos os passos de Jesus. Jesus foi criança também. Procura ver, né, quais os passos de Jesus quando ele era criança, para vocês começarem a seguir os passos dele, né? Jesus ama a sua vida e quer que você cresça na presença dele, quer que você cresça cheio do Santo Espírito, né, que ele deixou aqui para nos ajudar aqui nessa terra. Então essa é a palavrinha que, né, que Deus colocou no coração da tia para estar passando para vocês, tá bom? Tenham um resto de domingo abençoado e fiquem com Deus. Beijo.